Ok, este é o maior golpe que a Rússia sofreu até agora. Saiu aqui nas notícias, eu quero compartilhar com você. É o que saiu, uma notícia fresquinha do dia 27 de fevereiro de 2022. Essa é uma boa, é uma maravilhosa notícia para a Ucrânia. E, obviamente, é o maior golpe, já está sendo falado, este é o maior golpe que a Rússia sofreu até agora. Então, por favor, fica comigo até o final desse vídeo para você entender, para eu te explicar, para eu te dar aqui todo o contexto do que aconteceu, tá bom? Já deixa embaixo aqui o seu Ahavte. Ahavte significa gostei, like em hebraico. Isso me ajuda demais na divulgação aqui desses vídeos, tá bom? Isso me ajuda muito mesmo, é de graça você deixar aí o seu Ahavte, isso me ajuda. E também, se você quiser começar o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber para começar o seu curso de hebraico, perfeito? Então, vamos lá. Muito tem se falado na diferença do poderio da Rússia e da Ucrânia, né? A Rússia, que é o país que está invadindo, a Ucrânia, que é esse país que está sendo invadido. A Ucrânia, por assim dizer, está sozinha, certo, no mundo, porque ela não faz parte de nenhuma aliança militar. Alguns países estão doando suprimentos, estão doando dispositivos de ataque e de defesa, mas não podem enviar tropas. Então esse é o grande problema que a Ucrânia está enfrentando. Está resistindo, vamos assim dizer, essa ofensiva russa com certa eficiência, até alguns especialistas estão falando. Mas, então, aí você pode dizer o seguinte, mas espera aí, você falou que esse é o maior golpe que a Rússia sofreu. Sim, exatamente. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Estados Unidos da América e União Europeia anunciam expulsão de bancos russos do sistema SWIFT. Isto pode parecer pouca coisa para você, mas já está sendo, vamos dizer, a maior sanção econômica. Então, assim, a intenção dos Estados Unidos, a intenção da União Europeia é justamente isolar a Rússia do mundo, certo? Isolar economicamente com sanções. Alguns países também já estão proibindo voos de companhias russas, certo? Em seus territórios. E agora essa aqui é o maior golpe até agora da Rússia, que a Rússia sofreu. Então vamos aqui à matéria do dia 27 de fevereiro de 2022, exatamente domingo. Notícia fresquinha aqui para vocês. Olha só. Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido concordaram em bloquear alguns bancos russos do sistema de pagamentos global SWIFT e impor medidas restritivas ao Banco Central da Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. As medidas foram anunciadas conjuntamente como parte de uma nova rodada de sanções financeiras destinada a responsabilizar a Rússia e garantir coletivamente que este conflito seja um fracasso estratégico para o presidente Vladimir. As restrições ao Banco Central visam 600 bilhões de dólares, aproximadamente em real, 1 trilhão de real, em reservas que o Kremlin tem à sua disposição. Então, bem dizer, o que significa isso? Transação de dinheiro. Isso significa bloqueio dos Estados Unidos, aqui, Canadá, Reino Unido e União Europeia, bem dizer aí, grande parte do mundo, esses países, estão impondo sanções. Então, não vai dar para fazer transações de bancos russos para esses países. Imagina,
o tanto de dinheiro que tem aí, no caso, esses bancos russos, americanos, as libras, os euros, vão bloquear tudo. Então, essa era uma medida que estava sendo analisada por esses países, porque pode ter um efeito rebote nisso, né? E agora saiu hoje. Essa era uma medida muito esperada, que a Ucrânia estava esperando que esses países fizessem isso. Esses países estavam considerando essa hipótese, e realmente saiu hoje a notícia, e está sendo, vamos dizer, até o momento, o maior golpe da Rússia, ou seja, o maior lado negativo da Rússia, porque ela decidiu fazer isso, né? Se ela tivesse ficado quieta apenas com palavras, isso não teria acontecido. Essas transações de bilhões de dólares iriam continuar, mas como a Rússia decidiu por avançar nisso, fazer a ação contra a Ucrânia, as sanções desses países muito importantes, potências mundiais, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e também Reino Unido, acabaram por agora prejudicar a Rússia nesse sentido, certo? Olha só, no comunicado diz o seguinte: isso garantirá que esses bancos sejam desconectados do sistema financeiro internacional e prejudiquem sua capacidade de operar globalmente. Querem isolar a Rússia. Escreveram as nações em um comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca e sediado nos Estados Unidos da América. O SWIFT, que é uma sociedade de telecomunicações financeiras interbancárias mundiais, essa é a sigla em inglês, é um sistema que permite o pagamento e a transferência de recursos entre empresas de países diferentes, padronizando as informações financeiras. Então, um exemplo, se uma empresa norte-americana, uma empresa russa sediada nos Estados Unidos, essa empresa poderia enviar o seu dinheiro à Rússia, certo? Uma empresa sediada na Europa, uma empresa russa sediada na Europa, poderia enviar os seus euros para a Rússia através desse sistema muito simples, padronizado, colocado aí pelos países para fazer transações financeiras facilitadas. E isso, obviamente, ajudava a movimentação desses dinheiros, desses dólares, das libras, no caso o Reino Unido, e no caso do euro, e também o dólar canadense, no caso. Então, esses países visam prejudicar economicamente a Rússia e também as empresas por decisão do presidente Putin, né? O problema é o seguinte, isso prejudica empresas privadas, isso prejudica empresários, isso prejudica, por exemplo, se eu sendo um professor de hebraico, estando nos Estados Unidos, querendo receber de um russo que mora lá na Rússia, eu não poderia receber esse dinheiro, né? Então, prejudica os negócios, vamos assim dizer, prejudica a economia, certo? Então, essa é a questão econômica, essa sanção econômica que esses países estão colocando na Rússia. Há uma pressão para que o Brasil também entre nessa questão, façam também essas sanções. Vamos aguardar aí qual será a posição do Brasil, porque União Europeia, Inglaterra e Estados Unidos já se juntaram. Como será que o Brasil vai reagir em relação a essas sanções? Já está havendo uma pressão da Ucrânia o Brasil realmente se posicionar em relação às sanções. O Brasil já se posicionou na ONU contra a Rússia, essa é a posição oficial do Brasil, e isso é bom para as relações internacionais, né? Se você fica do lado da Rússia, você compra a briga com todos os demais países, né? Se você compra a briga dos demais países, você fica apenas tendo a Rússia como o seu inimigo, vamos assim dizer. Bom,
Vamos aguardar, vamos esperar. É uma situação super, hiper, mega delicada e vamos ver o que vai acontecer. Fique na paz, muito obrigado e shalom, paz.